Fala pessoal, bom dia. Hoje vamos falar aí sobre o governo joanino e o processo de independência. Vou fazer um panorama geral e depois a gente vai para a leitura do texto para ver se eu não me esqueci de alguma coisa, né? Se eu não vou me esquecer de alguma coisa. Então a gente já discutiu aí que a família real portuguesa veio para o Brasil, né? Não apenas em decorrência da fuga de Napoleão, né? A gente sabe que esse foi certamente o motivo principal que fez com que a família real saísse de Portugal e viesse para cá para o Brasil no finalzinho de 1807, chegando aqui em 1808, no início de 1808. Mas a gente também sabe que existiam outras questões por trás dessa fuga, né? Havia já algumas pessoas, alguns conselheiros do rei que o haviam aconselhado, né, a transferir a corte para o Brasil para interiorizar a metrópole, ou seja, para levar a metrópole para o interior, para levar a metrópole para uma área mais afastada das pressões políticas da Europa, né? Já que a Europa vinha passando por todo aquele processo de Revolução Francesa e de pós-revolução. Então havia também o medo de que essas pressões políticas pudessem chegar em Lisboa. Também havia muito medo de Dom João, da família real portuguesa, de perder o Brasil, né? O Brasil era a maior e mais rica colônia de Portugal, então era muito natural que eles temessem que o Brasil ficasse independente e eles perdessem a sua maior e mais rica colônia. Então eles vêm para cá também com o objetivo de manter o Brasil assegurado aos domínios portugueses, né? Mas a gente vai ver que a vinda de Dom João para cá, a vinda da família real para cá, vai acabar contribuindo, vai acabar dando o primeiro passo rumo ao processo de independência política do Brasil. Por que isso? Porque a gente já viu, né, que a família real portuguesa veio para cá ajudada, entre aspas, pela marinha inglesa, né, que ajudou, entre aspas, a família real portuguesa, não por conta de uma ajuda, né, porque ela é boazinha ou coisa do gênero, mas porque a Inglaterra tinha interesses econômicos e comerciais nessa transferência de corte para o Brasil. O que a Inglaterra queria basicamente era desaguar aqui na América, né, o que ela não vinha conseguindo desaguar lá na Europa em virtude do bloqueio continental, né? Então, o comércio da Inglaterra estava prejudicado e a ideia era auxiliar a transferência da corte portuguesa para cá, para estreitar relações comerciais com o Brasil, para ganhar alguns benefícios da família real portuguesa, né? E para fazer com que a Inglaterra conseguisse compensar aqui a perda dos mercados europeus. Por isso que a primeira grande atitude, a primeira atitude importante de Dom João ao chegar aqui no Brasil, ainda lá em Salvador, né, que ele logo depois vem para o Rio de Janeiro, que era a capital, mas antes ele para em Salvador, e ainda lá em Salvador ele vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. Nações amigas aí é uma forma bonita de se referir apenas basicamente à Inglaterra, né? O que o Dom João estava fazendo em 1808 era acabar com o pacto colonial, né? Acabar com a maior característica de uma colônia, que é o pacto colonial, já que ele permitiu que a colônia pudesse comprar e vender de quem ela quisesse, né? Diretamente de quem ela quisesse, ou melhor, das nações amigas de Portugal, que, como eu disse, basicamente era a Inglaterra, né? Mas se não fosse a França, não fosse um outro país, também era autorizado esse comércio. Então, com a abertura dos portos, acaba o pacto colonial, acaba a maior característica de colônia e o Brasil já dá o primeiro passo rumo à independência política do país. Ué, professor, mas isso não é contraditório se a família real veio para cá com o objetivo de manter o Brasil enquanto colônia? Até é contraditório. Mas o que a gente está vendo aí, não digamos, o embate entre o novo e o velho, entre as antigas estruturas, não é, o absolutismo, o mercantilismo, o pacto colonial, e as novas estruturas, o capitalismo, o livre comércio, né, que era apoiado pela Inglaterra. E Dom João vai abrir os portos não porque ele queria dar ao Brasil um, um primeiro passo à independência, mas porque ele queria agradar a Inglaterra. E ele também queria agradar as elites brasileiras. Não pensem que com a abertura dos portos só se beneficiou a Inglaterra. Não. Se beneficiou também as elites brasileiras que passaram a poder comprar e vender livremente dos seus
né, interessados em comprar as suas mercadorias e podia com eles diretamente discutir o preço dos produtos. Na época do Pacto Colonial, não. Na época do Pacto Colonial, você só pode vender e comprar para a metrópole e ao preço que a metrópole estabelecer. Agora que não há mais Pacto Colonial, agora que vigora a abertura dos portos, as elites brasileiras vão poder comprar, né, livremente e vender de quem elas quiserem e, além disso, vão poder discutir, né, esse preço, o que dava às elites brasileiras um ganho. Então, quem foi muito beneficiada com a abertura dos portos? As elites brasileiras e a Inglaterra, né? Quem menos se beneficiou com isso? Os comerciantes portugueses, principalmente após 1810, que Dom João vai fazer um acordo com a Inglaterra que vai beneficiar mais ainda os ingleses. Aí os portugueses vão ficar bolados, a gente vai ver isso já já, ok? Lembrando que o governo joanino é o período que vai de 1808 até 1821, quando Dom João volta para Portugal, deixando o filho dele, Dom Pedro, né, aqui no Brasil para ser o príncipe regente. É esse o Dom Pedro que faz a independência um ano depois da volta de Dom João, ou seja, em 1822. Ok? Então a gente vai chegar lá, vamos devagar aí. Então falamos já da abertura dos portos. Eu vou falar de fazer um panorama, depois a gente vai para a leitura. Em 1800, no dia 1º, antes de ir para 1810, no dia 1º de abril de 1808, o Dom João ele também tomou uma medida importante, né, que está falando aqui, né, que ele revogou no dia 1º de abril de 1808 um alvará que sua mãe havia assinado em 1785 que proibia o Brasil de ter manufaturas, né, de ter produção de artigos produzidos pelo homem, como, por exemplo, tecidos. Haviam exceções, é claro, né? Havia exceção, é claro, como, por exemplo, aquele tecido mais grosseiro para vestir os escravos. Esses podiam ser produzidos aqui, mas os tecidos mais finos para vestir as pessoas livres, esses tecidos tinham que ser comprados de Portugal, que por sua vez comprava da Inglaterra, e por isso, no geral, as riquezas do Brasil iam parar na Inglaterra, né? E aí o Dom João, no dia 1º de abril de 1808, ele revoga esse alvará de 1785, ou seja, na prática ele dá liberdade para que no Brasil se produza manufatura. Tá? Isso foi positivo? Sim, inegavelmente. Só que a partir de 1810, principalmente, que é a próxima coisa que a gente vai falar, esse benefício que foi dado ao Brasil acabou virando letra morta, ou seja, acabou virando algo sem sentido, já que a partir de 1810, desde 1808, a gente já viu que com a abertura dos portos, a Inglaterra vinha inundando o mercado brasileiro com seus produtos. A partir de 1810 a coisa vai melhorar para o lado inglês, né? A gente vai ver o porquê, e aí vão chegar tantos produtos no Brasil, tantos, como alça de caixão, casaco de pele, patins de esqui, não é? Isso tudo está relatado lá no livro 1808, do Laurentino Gomes, e isso vai fazer com que a indústria brasileira, que teve autorização para ser produzida, criada a partir do dia 1º de abril de 1808, embora isso tenha sido positivo, ela não conseguisse concorrer com os produtos ingleses, que eram muito mais baratos porque já haviam, e de melhor qualidade, geralmente, porque já haviam passado pelo processo de Revolução Industrial. Então, foi positivo ter manufatura no Brasil a partir do dia 1º de abril de 1808? Sim, óbvio, inegável, né? Só que dificilmente o carinha que estava aqui produzindo tecido, ou sapato, ou mochila, ele ia conseguir concorrer a sua mercadoria com a mercadoria inglesa, que geralmente era mais barata. Como eu disse, isso vai piorar em 1810, porque em 1810 Dom João vai assinar 2 outros tratados com a Inglaterra que os vão beneficiar assim, de forma descarada, e aí isso, inclusive, vai alimentar a oposição dos portugueses, né, que vão engrossar a voz aí exigindo o retorno da família real. Quais eram esses tratados? Os tratados de comércio e navegação e o tratado de aliança e amizade. O tratado de comércio e navegação, na parte de comércio, ele determinava o seguinte: antes desse tratado, todos os países que exportavam produtos para o Brasil pagavam 48% de impostos. Todos os países até 1810 que queriam exportar para o Brasil pagavam 48% de impostos.
Após o Tratado de Comércio e Navegação, nessa parte de comércio, Dom João dava aos ingleses o benefício de pagar apenas 15% de impostos para mandar suas mercadorias para o Brasil. De 48 caiu para 15. Se essa mercadoria viesse de Portugal, pagava 16%, 1% a mais que os ingleses, o que deixou os portugueses naturalmente raivosos, né? Porque os ingleses receberam mais benefícios que os portugueses. E se fosse mercadoria de outros países, que não Portugal e Inglaterra, pagava-se 24% de impostos. Eu ia falar 24,8%, mano? 24% de impostos. Isso significou uma redução no percentual de arrecadação de imposto, mas isso estimulou a exportação para o Brasil, né? O Brasil passou a importar mais, né? E, consequentemente, isso elevou a arrecadação de impostos por parte do Estado português, o que até foi muito favorável para que então o Estado, para que Dom João pudesse arcar com todas as despesas referentes à manutenção da corte portuguesa aqui no Brasil. Então, o Tratado de Comércio ele determinava que a Inglaterra iria pagar tarifas preferenciais para exportar para o Brasil. Pagavam 15%, enquanto os portugueses pagavam 16% e os outros países 24%. Na parte de navegação desse mesmo tratado, se estabelecia que o Brasil, que Dom João, iria ceder um porto lá em Santa Catarina para que os ingleses exportassem para esse porto livremente, sem pagar imposto, zero de imposto, né? E aí era molezinha para os ingleses, né? E isso acontecia principalmente para que os ingleses pudessem abastecer com seus produtos as regiões ali do Rio da Prata, né? Da Bacia Platina, como Uruguai, Paraguai, Argentina, etc. Bom, e na parte de aliança e amizade, né, no outro tratado de aliança e amizade, o que ficou definido é que Dom João se comprometia a não convocar a Santa Inquisição aqui no Brasil, porque os ingleses eram, em sua maioria, protestantes, e a Inquisição era aquele tribunal da Igreja Católica que era responsável por julgar as pessoas acusadas de heresia. A gente já viu isso, não é? E aí os ingleses temiam que a Inquisição pudesse julgá-los aqui, não é, por heresia e eles fossem condenados. Então Dom João se comprometeu a não convocar o Tribunal da Santa Inquisição e também se comprometeu em gradativamente acabar com o tráfico internacional de escravos e depois acabar com a escravidão, porque era esse o desejo da Inglaterra. E a Inglaterra, ao longo do século XIX, pressionou muito o Brasil para primeiro acabar com o tráfico de escravos e depois acabar com a escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra ficou boazinha? Porque ela estava preocupada com a dignidade, a liberdade humana? Não, né? Por conta de interesses econômicos, porque a estrutura econômica da Inglaterra mudou. Aliás, ela inclusive se beneficiou muito com o tráfico de escravos e quem diz isso não sou eu, obviamente, o Hobsbawm, inclusive afirma que o tráfico de escravos foi uma das grandes fontes de acúmulo de capital que deu à Inglaterra a capacidade de fazer a Revolução Industrial. Então, ela que ganhou muito com a escravidão e com o tráfico negreiro, agora se coloca contra a escravidão e contra o tráfico negreiro. Por quê? Porque ela é boazinha? Não, né? Porque a lógica do capitalismo, né, exige a exploração do trabalho não mais servil ou escravo, mas o trabalho assalariado, né? E pela lógica do capitalismo, você tem que ter o consumo, e para ter o consumo você tem que ter o trabalhador assalariado, né? Então, essa mudança de relação no contexto internacional, por conta da Revolução Industrial e tal, fez com que a Inglaterra, sendo o país mais poderoso do mundo da época, pressionasse o Brasil de todo modo a fazer o fim do tráfico de escravos depois do fim da escravidão. Isso já havia sido estabelecido nos tratados de 1810, como eu tenho demonstrado. Por isso que em 1831 vai ser assinada a primeira lei antitráfico do Brasil, que no fundo não valeu de muita coisa, mas já foi uma primeira lei antitráfico que demonstrava aí o quanto que o governo estava meio que se equilibrando, o governo brasileiro estava se
equilibrando entre manter a escravidão ou abolir a escravidão, ok? Então, em 1808 tem a abertura dos portos e tem a revogação do Alvará de 1785. Em 1810 a gente tem o Tratado de Comércio e Navegação, que dá à Inglaterra tarifas preferenciais para exportar para cá e ainda dá um porto livre de impostos para ela, lá no sul do país. Tem o comércio, tem o Tratado de Amizade, Aliança e Amizade, que dá aos ingleses o direito de não, a segurança a eles, né, de não convocar a Inquisição aqui no Brasil. O Dom João também se compromete a abolir o tráfico internacional de escravos e também havia o compromisso firmado de Dom João para com os ingleses de que os ingleses aqui no Brasil seriam julgados pelos ingleses, pelos tribunais ingleses, pela justiça inglesa. Em contrapartida, os portugueses estabelecidos na Inglaterra não tinham essa vantagem, ok? Olha que louco. Então, isso aí foram os tratados de 1808 e 1810, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chama lá no Zoom. Vamos seguir aí adiante, ok? Agora, a gente depois até vai comentar que o Dom João invadiu a Guiana Francesa e o Uruguai em retaliação tanto à Espanha quanto à França pela invasão do território português, porque a França que orquestrou a invasão e porque a Espanha colaborou com a invasão. Por isso que ele invade a Guiana Francesa e o Uruguai, mas logo depois do Congresso de Viena, que foi em 1815, a gente já estudou em História 2, ele teve que devolver a Guiana Francesa e depois ele também vai acabar perdendo a província Cisplatina, que é como passou a se chamar o Uruguai, quando fez parte do Brasil, conquista a sua independência em 1828, né, no momento em que nem o Dom João, ele já não estava mais aqui, o Brasil já era independente, já estava sendo governado pelo seu filho Dom Pedro, né, Dom Pedro I. Então a gente vai falar dessa questão aí da política externa, ok? Mas só para finalizar e para a gente partir para a leitura, para ver se eu esqueci de alguma coisa, é o seguinte: em 1815, o Napoleão foi definitivamente derrotado, né? A gente já viu que o Napoleão é o principal motivo da vinda da família real para cá. Que não é um único motivo, né? Não é um único porque a gente vai ver, inclusive, que com a derrota definitiva do Napoleão, Dom João ainda vai insistir em ficar no Brasil, que mostra que os interesses não eram apenas a fuga de Napoleão, também existiam outros interesses em permanecer aqui no Brasil. Por isso mesmo, inclusive, que o Brasil, que o Rio de Janeiro especialmente, teve uma série de mudanças na sua estrutura, né? Como a gente já viu, a criação da Polícia Militar, do Banco do Brasil, do Correio, do Jardim Botânico, tudo isso foi feito para dar uma estrutura à cidade do Rio de Janeiro, para abrigar todos os funcionários da corte e também para dar empregos a essas pessoas, né? Para gerar ocupação, emprego e renda para essas pessoas, ok? Então, voltando lá, em 1815, o Napoleão é definitivamente derrotado e é organizado o Congresso de Viena lá na Europa. O Congresso de Viena ele se orientou com base em 3 princípios: equilíbrio, legitimidade e restauração. E pelo Congresso de Viena, o Dom João não podia ficar aqui no Brasil, não podia permanecer aqui no Brasil governando Portugal. Dom João, então, vai ficar ali meio que numa saia justa, porque o Congresso de Viena tinha um peso, né, internacional na época, como se fosse uma determinação da ONU hoje. E aí ele, sabendo que seria difícil permanecer no Brasil e daqui governando Portugal, ele acabou arrumando uma estratégia para se adequar ao Congresso de Viena, que foi até muito positiva para o Brasil e que elevou a condição do Brasil, a condição política do Brasil. Então, já que ele não podia ficar daqui governando Portugal, já que o Congresso de Viena não permitia, dizia que um rei não podia governar o seu território fora dele, Dom João, malandramente, contrariando aqueles que acreditam que os portugueses não são muito inteligentes, Dom João, em 1815, eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal. O que é essa elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal? É a transformação no Brasil em território português. O Brasil, a partir de 1815, deixou de ser oficialmente uma colônia e passou a ser exatamente a mesma coisa que Portugal, né? E isso deu condição a Dom João de dizer: olha, eu estou em Portugal, só que em Portugal de ultramar, né? Então, com essa malandragem, o Dom João conseguiu permanecer no Brasil por um pouco mais de tempo,
Só que 5 anos depois, em 1820, numa cidade linda lá de Portugal, próximo de onde uma colega de vocês mora agora, né? Aconteceu, foi lá no Porto, né? A Revolução Liberal do Porto, em 1820. Essa revolução foi feita com o objetivo de pressionar Dom João e a família real a voltar para Portugal, já que o Napoleão já havia sido derrotado há muito tempo, já estava preso na ilha de Santa Helena e já estava prestes a morrer, né? Eu não me lembro se foi em 1820 ou 21 que o Napoleão morreu, mas foi nesse período. E aí, os revolucionários do Porto disseram para Dom João: olha, se tu não voltares, nós, né, colocaremos um outro rei no poder. E aí, depois de tanto ficar ali se equilibrando numa corda bamba, Dom João acabou tendo que voltar em 1821 para Portugal sob as pressões dessa Revolução Liberal do Porto, que ameaçava ele de, se não voltar, colocar um novo rei no poder. E aí ele perderia Portugal e possivelmente até o Brasil, porque esse novo rei poderia recolonizar o Brasil. E aí ele acaba voltando em 1821 para Portugal e deixando o seu filho, né, Dom Pedro, como príncipe regente aqui. Não confundam essa história com aquela historinha do filho pequeno que é deixado pelo filho de Dom João, tá? Então, Dom João, pai de Dom Pedro, que é pai de Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro II. Né? Esse Dom Pedro II que é deixado pequeno aqui. Isso é 10 anos depois disso que a gente já está falando. Esse episódio de deixar o moleque aqui, que ficaria educado pelo José Bonifácio, até que a regência governasse, ele completasse a maioridade, isso foi em 1831, ok? Quando o Brasil já era independente. Esse episódio que eu estou falando aí é exatamente 10 anos antes, 1821, logo depois da Revolução Liberal do Porto, quando Dom João volta para Portugal e deixa o filho dele, Dom Pedro I, aqui como príncipe regente. Duas coisas interessantes aí para a gente observar antes de partir para a leitura do texto. Primeiro, quando Dom João voltou para Portugal, ele rapelou, ele catou todas as moedinhas de ouro que existiam no Banco do Brasil, que foi criado em 1808, né? E isso foi um dos fatores principais que levou à falência do banco em 1829, né? Cerca de 8 anos aí após o retorno de Dom João a Portugal. E outra, ele ao voltar para Portugal já teria dito claramente para Dom Pedro I, né, que se ele visse que a independência iria acontecer pelas mãos dos brasileiros, era melhor que ele, o Dom Pedro, fizesse do que deixasse nas mãos dos brasileiros, porque como Dom João teria dito, né, você há de me obedecer, os brasileiros não. Né? Então, Dom João já teria recomendado para o filho que se ele visse que a chapa ia esquentar e que a independência ia acontecer, que era melhor que ele fizesse a independência para se manter leal a Portugal. Ok? Então, duas coisas interessantes para a gente observar aí. Então, vamos partir para a leitura do texto e se eu esqueci de alguma coisa, eu paro e vou falando. Então, vamos falar aí das transformações econômicas que aconteceram no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, em virtude da vinda da família real para cá. A gente já falou um pouco dessas transformações econômicas, né? Eu já fiz um breve resumo aí, um breve panorama desse capítulo. Assim que chegou a Salvador, após uma viagem atribulada, o príncipe regente Dom João assinou um decreto abrindo os portos brasileiros às nações amigas, né? aquele tratado de 1808. A medida, tomada por influência de José da Silva Lisboa, acabou com 3 séculos de exclusivismo comercial português, pondo fim ao exclusivo colonial ou ao pacto colonial e beneficiando o Brasil, que se integrava ao mundo, e a Inglaterra, a única potência que pôde se aproveitar da medida. O rompimento do exclusivismo, ou do pacto colonial, ocorreu em um momento a qual a economia capitalista industrial não aceitava mais os limites impostos pelo monopólio comercial. É aquilo que eu falei, não é? É um embate entre o velho e o novo, as velhas estruturas e as novas estruturas. O pacto colonial, a colônia, o mercantilismo, isso é tudo lógica de um sistema anterior ao capitalismo. E com a Revolução Industrial a gente tem o quê? O pleno vigor do capitalismo é na segunda Revolução Industrial, né? Então a Inglaterra ela já não vai mais ver sentido nessas lógicas lá do passado mercantilista e colonialista e vai exigir, né, abertura comercial e vai conseguir. Tal medida, portanto, garantia um avanço considerável à emancipação brasileira, não é? A liberdade brasileira, já que as elites puderam aqui no Brasil comprar e vender de quem elas quisessem.
Outro aspecto importante do decreto é que, ao afirmar que ficavam admissíveis na alfândega brasileira os produtos estrangeiros, Dom João, por um lado, aumentou a receita do Estado, que tivera gastos enormes com a transferência da corte para o Brasil, e, por outro, fixou a tributação alfandegária. A Carta Régia de Abertura dos Portos determinava que sobre todas as mercadorias importadas deveriam ser pagas taxas de 24% nas alfândegas brasileiras, exceto vinhos, aguardentes e azeites, que teriam seus impostos duplicados. Alguns meses mais tarde, as mercadorias portuguesas passaram a ter uma taxa de apenas 16% de impostos graças à criação do Alvará de Liberdade Industrial de 1808, que acabava com o Alvará de 1785 de Dona Maria I, que havia restringido o funcionamento de manufaturas no Brasil. A gente já viu que isso foi positivo, porque deu ao Brasil a condição de poder produzir as suas próprias manufaturas, mas no geral isso não teve muito efeito, já que a pequena manufatura do Brasil não conseguia concorrer com a grande indústria inglesa. Com isso, a vida econômica e comercial da nova sede do governo se modernizava. A criação do Alvará demonstrava esse aspecto na medida em que essa nova legislação modificava por completo as relações colônia-metrópole, colocando o Brasil na nova divisão internacional do trabalho. Não há dúvida de que a abertura dos portos brasileiros às nações amigas foi uma imposição inglesa. Contudo, pode-se afirmar que, com ou sem essa imposição, as circunstâncias históricas forçariam Dom João VI a assinar o decreto, porque, como eu disse, eu espero que vocês tenham entendido, é uma briga entre o velho e o novo. Ainda que a Inglaterra não fizesse essa exigência, a dinâmica econômica estava se alterando, né? E aí a lógica era abrir o comércio. Em primeiro lugar, as transformações do Brasil em sede da coroa portuguesa e o domínio francês em Portugal obrigariam Dom João a estabelecer relações mercantis com o resto do mundo, mesmo que isso contrariasse os interesses daqueles que ainda defendiam o colonialismo mercantilista. Em segundo lugar, a classe dominante brasileira muito questionava o pacto colonial e suas restrições. Era necessário para o príncipe regente uma aproximação com a elite dominante colonial. Então, como eu disse, quem ganhou com a abertura dos portos não foi apenas a Inglaterra, a elite colonial também, né? E isso pode ser entendido como uma espécie de aproximação do rei, né, que ainda não era de fato rei, era príncipe regente, com essa elite. Além disso, o rei trouxera na sua vinda uma corte formada por elementos que dependiam do Estado, pois nada produziam, mas mantinham hábitos de corte no convívio com monarcas portugueses. Como manter esses nobres que usufruíam de tudo o que a coroa pudesse lhe oferecer? A única saída era aumentar a arrecadação do Estado e, certamente, a abertura dos portos significaria o aumento considerável dos tributos recolhidos pelo governo. Outro aspecto a se considerar era o fato de que a abertura dos portos, segundo Dom João VI, em caráter provisório, permitia a importação de todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas em navios estrangeiros das potências que se conservavam em paz e harmonia com a real coroa, mas reservava ao Estado o monopólio sobre o comércio de alguns produtos, como o pau-brasil, e dos demais produtos estancados. Estanco era o monopólio que o Estado português dava a alguns grupos mercantis para explorar determinados produtos, como era o caso do pau-brasil. A abertura dos portos arruinou Portugal, que até então monopolizava a navegação, mas trouxe grandes benefícios para o Brasil, que de uma hora para outra se viu inundado por produtos mais baratos e de melhor qualidade, né? Embora isso tenha significado quase sempre a falência das manufaturas nacionais, como eu já disse. Por outro lado, as exportações antes obrigadas a passar por Portugal podiam ser diretamente mandadas aos países compradores, crescendo sua oferta devido à presença de comerciantes internacionais no Brasil. Todo o comércio havia mudado, favorecendo os negociantes locais, sobretudo os que traficavam africanos escravizados. O Banco do Brasil, instituição financeira criada por Dom João, por sua vez, não objetivava somente promover o financiamento de atividades produtivas, mas também visava emitir dinheiro para cobrir o déficit deixado pelos enormes custos de transferência e manutenção da corte no Rio de Janeiro. Os maiores beneficiados com essas mudanças eram os ingleses. De 1808, quando da abertura dos portos às nações amigas, até 1814,
ano em que o governo joanino determinou a plena liberdade dos portos brasileiros ao comércio internacional. A Inglaterra gozou de quase exclusividade sobre o comércio do Brasil, já que era a maior nação industrial e naval do mundo. Nenhuma nação amiga tinha condições de competir com ela na disputa pela supremacia do comércio brasileiro. Assim, como o futuro do rei de Portugal dependia dos ingleses, estes forçaram a obtenção de vantagens comerciais. Em 1810, conseguiram uma espécie de tratados que lhes davam uma situação excepcional no Brasil, a afirmação da dependência econômica brasileira em relação à Inglaterra. Então, se por um lado a vinda da família real para cá, a abertura dos portos e esses outros tratados significaram um primeiro passo rumo à independência política do Brasil, por outro lado, esses tratados acabavam afirmando a dependência econômica do Brasil em relação à Europa, sobretudo em relação à Inglaterra. Então, a afirmação da dependência econômica brasileira em relação à Inglaterra, já esboçada com a abertura dos portos e a consolidação do imperialismo britânico sobre o Brasil, se deram com o Tratado de Livre Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade, ambos firmados em 1810. O tratado mais importante foi o de livre comércio e navegação, pela qual os comerciantes britânicos passaram a pagar impostos de importação menores, 15% do que os cobravam sobre os produtos vindos de Portugal, o que garantiu uma situação privilegiada para esses comerciantes que se tornaram alguns dos mais ricos moradores do país. No geral, quem eram os mais ricos eram esses comerciantes ingleses. Além desse claro privilégio concedido aos ingleses, os demais tratados de 1810, em seus principais artigos, estipulavam direito inglês a um porto neutro na ilha de Santa Catarina, nesse porto livre de imposto, que eu já comentei, o direito inglês de manter uma esquadra de guerra no litoral brasileiro, a garantia de liberdade religiosa aos ingleses, o compromisso de Dom João não convocar a Inquisição aqui, a mútua concessão de privilégios entre os dois países, a renovação dos direitos ingleses sobre a Ilha da Madeira, o compromisso de Dom João VI de abolir lentamente o tráfico negreiro para o Brasil, a concessão aos ingleses de elegerem os próprios juízes conservadores aos quais competia julgar os súditos da Inglaterra no Brasil, e o direito aos súditos de cada uma das coroas de comerciar ou mesmo residir em território da outra. Então, os ingleses poderiam morar na Inglaterra e os ingleses poderiam morar em Portugal e nos territórios de Portugal. Para a economia brasileira, os tratados de 1810 foram bastante contraditórios. Por um lado, provocaram a queda dos preços dos produtos importados, como tecidos de lã, algodão e linho, louças, joias, calçados, vestimentas, móveis, utensílios domésticos, armas, perfumes, vidros, azeite, vinho, cerveja, bacalhau, etc. Por outro lado, esses tratados limitaram as possibilidades de crescimento industrial no país, porque, como eu já disse e vou repetir, as indústrias brasileiras não tinham condição de competir, de concorrer com os produtos ingleses. Para as finanças públicas foi um desastre. O rei, necessitado de recursos, perdeu boa parte das rendas e sua maior fonte, a alfândega. Além disso, alguns desses tratados colocavam em risco o tráfico de escravos, de africanos escravizados, outra importante atividade comercial do Brasil. Os tratados de 1810 transformaram o alvará de liberdade industrial em uma lei morta. O país já não possuía mão de obra especializada, capital e tecnologia necessários à montagem de um parque industrial. Diante desse cenário, o Brasil só poderia ser mercado consumidor de produtos industrializados ingleses e não mercado produtor concorrente. Poder até podia, só que não conseguia, já que a Inglaterra tinha tantos benefícios. Por fim, não se pode deixar explicar que o momento da chegada da corte portuguesa ao Brasil coincidiu também com surtos de progressos regionais, que ajudaram a impulsionar o clima de entusiasmo na colônia. No sul, iniciava-se a produção em larga escala de alimentos, com destaque para a indústria do charque, carne seca. A produção agrícola estava aumentando. Novas culturas, como as videiras, o chá e as amoreiras, antes proibidas, passaram a ser incentivadas. Por que eram proibidas? Por que você não podia produzir um pé de uva? Justamente para que não fosse produzido no Brasil o vinho, para que nós fôssemos obrigados a comprar o vinho de Portugal.
No Maranhão, a produção de algodão disparava. Com a Guerra de Independência dos Estados Unidos e o bloqueio continental, começou a faltar matéria-prima para as fábricas têxteis inglesas e toda a produção brasileira era vendida a alto preço. Já o preço do açúcar teve uma queda drástica nas bolsas de Amsterdã e de Londres em razão do surgimento da produção europeia do açúcar extraído da beterraba e da recuperação da produção antilhana, agora com capitais britânicos, né? Com capitais ingleses. Então a gente vai ver aí agora as transformações políticas que aconteceram no país, né? Instaladas a corte no Brasil, o príncipe regente teve como preocupação fundamental a montagem de um corpo burocrático que garantisse a formação de um Estado português no país. Perceba-se que não se trata apenas de transferir para a colônia o aparelho estatal lusitano, o aparelho estatal português, e sim fazer um novo Estado. Toda a máquina administrativa, religiosa e militar, desde os mais baixos escalões até os mais poderosos cargos, teve de ser montada, cargo por cargo. Na verdade, o Estado português foi completamente recriado no Brasil, em cada repartição, cada departamento, cada atributo, com funções, poderes, métodos e às vezes o mesmo nome que tinham em Lisboa, o que gerou, naturalmente, muito descontentamento nos portugueses, principalmente naqueles que ficaram em Portugal. No contexto interno, os ajustes da nova classe dominante no Brasil determinaram uma adaptação à estrutura econômica brasileira, transformando os pertencentes à referida classe em senhores de terras e de escravos. Então, esses funcionários geralmente acabavam virando senhores de terra e de escravos porque tinham muitos benefícios, né, por serem funcionários da coroa. Até 1814, quando Napoleão foi derrotado na Europa, a perspectiva de um retorno a Lisboa era apenas um sonho. Entretanto, com a derrota bonapartista e a organização pelos países vitoriosos do Congresso de Viena, a corte portuguesa foi levada à ebulição. Então aí vai acontecer aquele lance que eu falei, não é? De que o Congresso de Viena vai exigir o retorno de Dom João. Como aliado às potências que derrotaram Napoleão, Portugal deveria participar do Congresso de Viena, mas estava ocupado pela Inglaterra, portanto não era uma potência livre. Para que Portugal pudesse participar do Congresso, o Brasil, então sede da monarquia portuguesa, foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é o sul de Portugal, né, que é Portugal, mas aí, como foi conquistada por último, acaba que muitos autores colocam o Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Mas eu acabo falando Reino Unido a Portugal e ponto. Se o Brasil havia deixado de ser economicamente uma colônia com a abertura dos portos, agora deixava de sê-lo política e juridicamente, né? Já que o Brasil se tornou a mesma coisa que Portugal. Tornava-se, da mesma forma que Portugal, um reino independente associado a outros dois que tinham o mesmo monarca. A ideia de elevação do Brasil a Reino Unido partiu do representante francês no Congresso, Talleyrand. Mas os franceses não eram inimigos dos portugueses? Eram na época de Napoleão, né? Depois que Napoleão foi derrotado, a França não era inimiga de Portugal, Napoleão que era, né? Que se tornou por conta da desobediência ao bloqueio. Então, a ideia de elevação ao Brasil ao Reino Unido partiu do representante francês no Congresso, Talleyrand, que buscava o apoio das nações europeias mais fracas, como Portugal, para impedir que a França se desmembrasse e que a América caísse em mãos republicanas, o que já ocorria em grande parte do continente com o movimento de independência da América Espanhola. O argumento de Talleyrand para convencer o representante português em Viena foi o de que a elevação a reino destruiria a ideia de colônia que tanto desagradava aos súditos brasileiros. Nesse mesmo congresso, Talleyrand exigiu de Portugal a devolução da Guiana Francesa, fato que só ocorreu em 1817. Como eu já adiantei, Dom João invadiu a Guiana Francesa e o Uruguai, né? Em termos de perspectiva da dominação portuguesa, a elevação do Brasil era uma solução que impediria os movimentos de independência na América Espanhola, que em sua quase totalidade adotava regimes republicanos, o que obviamente era repelido por Dom João, que passou a Dom João VI desde a morte de sua mãe, Dona Maria. No campo da política externa, o que a gente vai falar é justamente essa questão aí de dominação joanina sobre a Guiana Francesa e sobre o Uruguai. O conjunto de mudanças trazidas pela vinda do rei prosseguiu com a instalação de representações diplomáticas no Rio de Janeiro. A partir de 1808, os brasileiros puderam acompanhar de perto as intrigas da política internacional.
A mais comentada foi a que envolvia o próprio Dom João e sua esposa, a rainha Carlota Joaquina, descendente do trono espanhol, com o qual Portugal havia rompido relações diplomáticas em face das guerras napoleônicas em torno do controle das colônias espanholas do Prata. As colônias do Prata são aquelas colônias que correspondem ao antigo vice-reino do Prata, Argentina, Paraguai e Uruguai. Contornando habilmente a situação, o rei conseguiu em 1816 encontrar aliados em território hostil, até realizar um antigo sonho português, incorporar o Uruguai ao Brasil e estender seus domínios até a margem do Rio da Prata. A conquista, a anexação ao Brasil da província cisplatina, atual Uruguai, foi mais um ato do imperialismo político de Dom João VI, sendo oficialmente reconhecida pelos uruguaios em 1821. A província pertenceu ao Brasil até 1828, ano de sua definitiva independência. Em um ato inconsequente de represália a Napoleão Bonaparte, que invadira Portugal, Dom João VI resolveu invadir e conquistar a Guiana Francesa. Tropas luso-brasileiras, ou seja, portuguesas e brasileiras, tomaram a possessão francesa e anexaram ao Brasil de 1808 a 1817. Bom, por fim, a gente vai falar aí da Revolução Pernambucana, que foi e a Revolução Liberal do Porto, que eu já comentei, o que eu não comentei foi a Revolução Pernambucana, que foi uma revolução de ideal separatista e republicano que aconteceu lá em Pernambuco, em 1817, muito por conta de que a vinda da família real para o Brasil resultou em aumento de gastos, né? E, consequentemente, o governo teve que elevar os impostos. Para as pessoas que estavam no Rio de Janeiro, elas pagavam mais impostos, mas acabavam vendo um retorno, né, em obras de infraestrutura, né, já que muitas coisas foram criadas até para aparelhar a corte, como a gente já viu, o Jardim Botânico, etc. Mas as pessoas que estavam nas áreas mais afastadas, como em Pernambuco e no Nordeste em geral, a insatisfação era constante, já que eles pagavam altos impostos e não viam melhorias na sua condição de vida. Por isso que em 1817 vai acontecer uma revolução em Pernambuco, mas ela foi duramente reprimida pelo Dom João, que contou inclusive com a atuação de mercenários ingleses, né, para combater esse movimento. A Revolução Pernambucana ou Revolução dos Padres foi um movimento separatista que se iniciou em Recife em março de 1817, espalhando-se rapidamente por toda a província de Pernambuco e posteriormente alcançando outras províncias nordestinas. Pode-se dizer que sua primeira motivação foi a crise econômica do Nordeste, que passava por uma recessão generalizada no início do século XIX. Em 1816, a região foi assolada por uma grande seca que afetou sensivelmente a agricultura de subsistência, né, a agricultura para o próprio consumo, e provocou a queda da produção de algodão e açúcar, naquele momento os principais sustentáculos da economia pernambucana. Com isso, caíram os preços dos produtos de exportação no mercado externo. Apesar da abertura dos portos, um verdadeiro monopólio persistia nas cidades litorâneas do Nordeste. Na região, os comerciantes portugueses mantinham o monopólio do comércio importador e exportador. Então, esse também é um dos grandes fatores que levaram à Revolução, né? O fato de que o comércio no Nordeste era, no geral, controlado pelos portugueses, pagando preços baixos pelos produtos dos grandes proprietários rurais e vendendo-lhes produtos importados e mão de obra escravizada a preços absurdamente caros. As ideias revolucionárias foram propagadas em Pernambuco pelo Seminário de Olinda, pela maçonaria e pelo Areópago de Itambé, a sociedade secreta criada em fins do século XVIII. A ideologia liberal foi rapidamente expandida pelas elites que haviam lido e discutido a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos, acreditando por isso que as ideias republicanas e liberais dos estadunidenses levariam o progresso e o desenvolvimento para o Nordeste. Eles acabavam se inspirando em outros movimentos que haviam acontecido, como a independência dos Estados Unidos. Na casa de Domingos José Martins, influente comerciante de Recife, nasceu o Plano dos Revolucionários, que visava promover a independência do Brasil e a imediata proclamação de uma república. A revolta tomou corpo. Em Recife, já se conspirava em lojas maçônicas, sociedades secretas e quartéis. Militares nascidos no Brasil entravam em atrito com oficiais portugueses. A reação dos militares brasileiros antecipou o levante. O governador da província entregou-se sem resistência. Fugindo do palácio, refugiou-se em uma fortaleza e, sob pressão e sem capacidade de resistência,
embarcou para o Rio de Janeiro, deixando o poder vago. Os revolucionários tentaram expandir a revolução, sendo imediata a adesão da Paraíba, do Rio e do Rio Grande do Norte. Fracassou, contudo, a tentativa de conseguir o apoio do Ceará e de Alagoas, e a repressão não tardou a acontecer. Tropas fiéis ao governo português partiram da Bahia e do Rio de Janeiro para bloquear Recife. O bloqueio foi reforçado com a chegada de uma esquadra das forças portuguesas. O despreparado exército revolucionário foi derrotado facilmente. Era a vitória da opressão de Dom João contra essa revolução aí que pretendia independência. Por fim, o que a gente vai falar é sobre a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, a Revolução Constitucionalista do Porto, né, que foi aquela revolução que exigiu o retorno de Dom João e de toda a família real. Além do retorno de Dom João e da família real, a Revolução Liberal do Porto queria recolonizar o Brasil e queria adotar uma monarquia constitucional em Portugal, que até então era um país absolutista. Então, o que a Revolução Liberal do Porto queria? A volta da família real para o Brasil, a adoção de uma monarquia constitucional em Portugal e a recolonização do Brasil. Ok? Então, o retorno da família real, a adoção de uma monarquia constitucional e o retorno ao Brasil, fazer do Brasil novamente uma colônia. E é nesse aspecto, é nesse último aspecto aí que eu falei, é de tanto a Revolução Constitucionalista ou da Revolução Liberal do Porto falar em recolonização do Brasil, que a independência política do Brasil acabou se antecipando, porque as elites brasileiras não aceitariam mais viver sob o pacto colonial, sob o exclusivo metropolitano, sobre a limitação de quem ela pudesse ou não vender. Então, expulsos os franceses enquanto Dom João e sua corte permaneciam no Rio de Janeiro, Portugal passou a ser governado por uma regência absolutista, tendo como homem forte do regime o general inglês Lord Beresford, comandante das tropas britânicas que expulsaram as forças napoleônicas da região ibérica. A expulsão dos franceses de Portugal, contando com a ajuda inglesa, deixou o país na bancarrota, comércio estagnado, portos vazios, manufaturas falidas, agricultura decadente e campos despovoados. A estagnação econômica era total e atingia a produção agrária, a incipiente produção industrial e a do vinho e do azeite, além de paralisar as atividades mercantis. Portugal era um país decadente e atrasado que estava longe de atingir o desenvolvimento do restante da Europa da época, caracterizando-se como um país fundamentalmente agrário, dominado pela nobreza senhorial e cuja mentalidade era orientada pela também atrasada Igreja Católica Portuguesa. Então, já falei diversas vezes que Portugal, acabou se colocando sempre muito dependente da economia inglesa e por isso não soube nem aproveitar tanto as riquezas das suas colônias, como era o caso do Brasil. Fato é que a permanência da família real no Brasil havia prejudicado enormemente a burguesia comercial portuguesa. Acostumados à proteção do pacto colonial e das práticas mercantilistas, esse grupo havia perdido para os ingleses todo o comércio exterior do Brasil. Além disso, assistiu impassível às transformações do Brasil, que deixou de ser a maior colônia lusa em sede do governo, garantindo agora, pelo decreto de elevação a Reino Unido. A isso se acrescentavam as desvantagens decorrentes dos tratados de 1810, que colocavam o Brasil em dependência direta do capital inglês. Em razão disso, a burguesia interessava a volta da família real para Lisboa e o reestabelecimento do exclusivo comercial da metrópole sobre a colônia, ou seja, o pacto colonial. Como a família real não dava sinais de que retornaria a Lisboa, a solução seria a revolução. Uma parte considerável da burguesia lusitana ou lusa, ou portuguesa, exilada em Londres, pensava na possibilidade de derrubar a monarquia absolutista de Dom João e substituí-la por outra liberal, ou mesmo por uma república. E aí foi esse o fator que fez com que Dom João temesse perder o trono e voltasse em 1821. Em agosto de 1820, aproveitando-se da ausência de Beresford e do descontentamento das tropas, houve um levante militar na cidade do Porto e a imediata organização de uma junta de governo composta por elementos burgueses ligados à maçonaria. As tropas vitoriosas do Porto marcharam para Lisboa, que aderiu ao movimento. Estava consolidada a vitória revolucionária. Os rebeldes tomaram o poder e formou-se em Lisboa a Junta Provisória do Governo Supremo do Reino. Em dezembro foram eleitas as Cortes Constituintes.
A família real não restou outra alternativa a não ser voltar para Portugal, já que até uma constituinte já havia sido convocada e se o rei não voltasse, possivelmente eles iriam ou proclamar república ou colocar um outro rei no poder. Na verdade, a Revolução evidenciava a contradição existente no seu interior, o liberalismo na metrópole e o mercantilismo na colônia, porque a Revolução se dizia liberal. Olha o nome da Revolução, a Revolução Liberal do Porto. Mas eles queriam a recolonização do Brasil. Então eles não eram tão liberais assim. Então, por um lado, a Revolução era liberal e por outro, ela era conservadora. Contudo, existe uma explicação para isso. País economicamente atrasado, sem manufaturas nem acumulação própria de capital, Portugal só poderia se desenvolver por meio da modernização e industrialização, mantendo todo o fluxo do comércio colonial brasileiro em seu benefício. Então, o que Portugal queria era desenvolver a sua indústria usando dos recursos do Brasil. Em relação ao Brasil, as cortes também demonstraram toda a sua contradição. Visavam a recolonizar o país, mas tomaram algumas poucas medidas de caráter liberalizante. Independentemente de qualquer característica liberal ou conservadora, o fato é que os insurretos do Porto, com sua ação, aceleraram o processo de emancipação política do Brasil. Então, a gente não gosta, não é muito saudável pensar o que não aconteceu, mas se a Revolução Liberal do Porto não tivesse insistido na recolonização do Brasil, certamente a independência do país não teria acontecido, né, no contexto que aconteceu, ok? Porque a nossa independência acabou sendo precipitada, antecipada, adiantada por conta dessa insistência de Portugal em recolonizar o Brasil. Se eles tivessem ficado na ideia de manter o Brasil Reino Unido, possivelmente nós teríamos feito a independência depois de 1822 ou depois do dia 7 de setembro de 22. Bom, é isso, espero que tenha ficado claro. Depois vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 22, 23 e 24 e qualquer dúvida, só me falar. Um abraço a todos e fui.